Entregue há quase um mês pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, as negociações em torno do projeto do arcabouço fiscal seguem em ritmo acelerado. Ainda na manhã de hoje, a assessoria do deputado Cláudio Cajado, relator da matéria, nos disse que o parlamentar está fazendo novos ajustes para tornar viável. A votação no Congresso é que o relatório final seja apresentado na próxima semana. Sobre os próximos passos do arcabouço e a importância dessa regra de gastos, conversamos agora com José Luiz da Costa Oreiro, que é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, e com o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Bom, então eu vou questionar os dois já, logo de cara. Primeiro, boa noite, Daúde, boa noite, Oreiro. Eu queria saber a opinião de vocês e a importância desse arcabouço fiscal e o ritmo, se o ritmo está dentro do esperado no Congresso Nacional. Começando com o nosso convidado. Boa noite, Oreiro. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que o arcabouço fiscal ele tem um papel importante, que é o de sinalizar que a dívida pública, com proporção do PIB, não vai explodir no médio e longo prazo. Tá? E, por outro lado, ele confere os graus de liberdade para o governo executar não só a política fiscal anticíclica, né, que é quando a economia está operando abaixo do seu potencial, como também vai permitir o aumento do investimento público em obras de infraestrutura. Quer dizer, o teto de gastos, a regra, né, que foi implementada durante o governo do presidente Michel Temer, quer dizer, era uma aberração, da forma como foi feito, só existia no Brasil, né? E, na verdade, ele já vinha sendo violado há muito tempo. Quer dizer, eu estou terminando de orientar uma tese de doutorado sobre política fiscal no Brasil, né, do meu aluno Helder Lara Ferreira Filho, e ele mostra com dados que, desde que o teto de gastos foi implementado, né, em 2017, o percentual de despesas do governo que fica fora do teto de gastos aumentou. Quer dizer, no início era algo como 18% das despesas do governo federal, e chegou a mais de 30% das despesas do governo federal agora em 2022. Então, aquela regra de gasto ela era simplesmente inviável, né? E o governo está substituindo por uma regra de gastos que ela, do meu ponto de vista, combina duas coisas. Ela combina credibilidade, no sentido de que você dá um horizonte, né, para os agentes do mercado de que não vai haver um aumento explosivo da relação dívida pública-PIB no médio e longo prazo, mas, por outro lado, concede os graus de liberdade necessários para o governo executar a política fiscal e, o mais importante, para todos os que estão nos assistindo nesse momento, né, que são muito ligados ao agronegócio, investimento público em infraestrutura. Isso é fundamental para o crescimento do país, isso também é do interesse do agronegócio. Perfeito. Daúde, já ficou claro a importância desse arcabouço fiscal, hein, nas palavras do nosso analista. Eu queria te perguntar também se você acredita que esse texto será aprovado da forma como está no Congresso Nacional, se haverá algum tipo de modificação, né? Fala-se inclusive de uma redução de 23 bilhões de reais, né, no orçamento total, no gasto do governo. Eu queria que você respondesse essa pergunta e também já encaminhasse uma pergunta ao nosso convidado. Por favor, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite ao nosso amigo José Luiz. E boa noite a todos. Bom, Petri, o arcabouço fiscal ele tem algumas situações em que o Congresso já está falando em mexer. Uma delas é que o Legislativo e o Judiciário estariam sujeitos ao arcabouço fiscal, né? Não ao teto de gasto, né? Ao mecanismo de despesas. E os parlamentares já disseram, não vamos concordar com isso. Outro ponto é a questão da responsabilidade. O governo diz, olha, se eu não cumprir o arcabouço fiscal em relação aos gastos, eu peço desculpa e está tudo bem. Também não é assim. Isso vai ter que ser modificado. Os 23 bilhões que você coloca, há uma autorização para você, dentro dos mecanismos que estão sendo discutidos para ser aprovado dentro do arcabouço fiscal, você romperia, né, em torno de 170 bilhões. O Senado, né, uma agência, está dizendo o seguinte, olha, temos que baixar isso aí, 23 bilhões que vão ter que cortar despesas. Bom,
A discussão começa agora. Eu concordo, só para encerrar, Pedro, plenamente com o professor. Esse arcabouço fiscal, eu particularmente nunca concordei com ele. Quando ele foi estabelecido pelo Temer, nós vínhamos lá do governo do PT que havia exagerado, né, na questão dos gastos, na manipulação de dados, mas só que nós não imaginávamos que nós fôssemos nos deparar com uma pandemia e com uma guerra. Esse modelo que o PT apresenta, né, que o governo está apresentando, é um modelo que eu vejo adequado, mas é uma carta de intenções. O cumprimento dele vai depender de outras medidas que deverão ser aprovadas no Congresso. Então, não está, assim, na minha opinião, tão tranquilo quando você imagina em aprovar neste Congresso, que não está ali para trabalhar em prol do Brasil, e sim em prol dos partidos, que a gente está vendo, e dos próprios parlamentares. Moreira, Professor, pois a não. minha pergunta é a seguinte: o teto de gasto vence, né, tem uma validade. Caso o arcabouço não seja aprovado, fica prevalecendo o teto de gasto? Bom, aí é uma questão mais jurídica do que econômica. Quer dizer, pela minha leitura, né, da PEC da transição, quer dizer, o teto de gastos acabou. Tá? Quer dizer, o que ficou estabelecido é que o governo deveria enviar até o dia 31 de agosto de 2023 um projeto de lei, né, que substituísse o teto de gastos. Então, ele já enviou, né? O teto, o novo arcabouço fiscal está sendo analisado, né, pelo Congresso Nacional. Isso faz parte, né, do jogo de uma sociedade democrática. Quer dizer, cabe, né, ao legislativo legislar, então eles vão definir se deve haver ou não mudanças no arcabouço, etc. Agora, eu já, inclusive, já falei isso várias vezes para o ministro Fernando Haddad, né, de que o Ministério da Fazenda não está conseguindo se comunicar com a sociedade. Tá? Então, as pessoas ainda não entenderam a lógica do arcabouço. Tá? Quer dizer, a lógica do arcabouço não é você ficar controlando o gasto de um ano para o outro. Quer dizer, a lógica do arcabouço é você ter, vou ser meio pleonástico, é você ter um arcabouço que te permita visualizar a trajetória da dívida no médio e longo prazo. Ou seja, o que a gente quer é que a dívida pública, como proporção do PIB, se estabilize e depois comece a cair. Tá? E, para isso, na verdade, o arcabouço está desenhando dois instrumentos. Primeiro, ele tem um túnel, um corredor para o limite de quanto que o gasto público pode crescer por ano. Então, o arcabouço definiu, olha, no mínimo o gasto primário do governo pode aumentar 0,6%, porque esse é o crescimento da população, ou seja, você não pode ter uma situação na qual o gasto do governo por habitante caia, isso não faz sentido, tá? Mas no máximo ele vai crescer 2,5%. Em que ponto exatamente desse intervalo vai crescer o gasto do governo? Vai crescer 70% do crescimento das receitas dos 12 meses anteriores. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do arcabouço é que ele define uma meta de resultado primário. Se a gente resgata, né, o arcabouço fiscal do governo Fernando Henrique Cardoso, né, só que agora atualizado, ao invés de ter um ponto, ser um ponto, você também está definindo um intervalo. Então, você está definindo um resultado primário de 0,5% do PIB, menos meio para 2023, 1% do PIB para 2024, e assim sucessivamente, até você chegar em 2026 com 1% do PIB de resultado primário. Né? Então, o mais importante do que ficar cortando despesas, que assim, as despesas já estão no osso, o mais importante é ver quais são as medidas que o Ministério da Fazenda vai conseguir efetivamente implementar para aumentar as receitas. Porque o fundamental é a recuperação da capacidade de geração de resultado primário. Tá? E o resultado primário é a diferença entre receitas e despesas. Quer dizer, não dá mais para comprimir as despesas. Isso foi feito, o que podia ser feito já foi feito durante o governo Temer e Bolsonaro. O que você tem que fazer agora é conseguir aumentar as receitas. Bom, as receitas você pode aumentar de duas maneiras. Você pode aumentar estimulando o crescimento econômico, você pode
evitar a evasão fiscal, que eu acho que é o que o ministro tem na cabeça, tá? Ou você pode aumentar a carga tributária. Eu não vejo nenhuma discussão por parte do Ministério da Fazenda de aumentar a carga tributária. O que eu vejo é uma discussão sobre você fechar brechas na legislação tributária para permitir que o governo arrecade mais. Perfeito. Agora, eu particularmente acho que se não voltar o crescimento econômico num ritmo acelerado, você não vai conseguir obter as metas de resultado primário propostas pelo Ministério da Fazenda. Perfeito. E certamente a gente vai retomar esse assunto com a evolução, né, dessas regras fiscais no Congresso Nacional. Eu gostaria de contar com a sua colaboração, Zé, para os próximos passos, pode ser? Sim, claro, Então tá. perfeitamente. Obrigado pela sua participação, uma boa noite e até uma próxima. Nada. Boa noite a todas e todos. Valeu. Daúde, obrigado pela análise aí, até amanhã. Boa noite. Até amanhã, Petri, até amanhã, professor. E Valeu. até amanhã a Até amanhã. todos. Tchau, tchau.